Bem, amigos, até o momento nós vimos questões de raciocínio lógico do CESP envolvendo conceito de proposição, envolvendo os conectivos, tabela verdade, proposições com tautologia, contradição, contingência, certo? Na aula de hoje eu vou entrar no assunto de equivalência e negação de proposições compostas. Mas antes eu queria resolver uma questão que eu recebi por e-mail, tá? Uma dúvida relacionada ao assunto inicial do nosso curso, da definição de proposição, que é realmente uma dúvida que eu acho que vai ser dúvida de muita gente, certo? Então vamos resolver essa questão aqui, está no quadro. Então tá aqui, da Polícia Militar do Acre de 2008 do CESP. Tem assim, julgue os itens seguintes. Aí tem um, considere as seguintes sentenças. Aí ele colocou o quê? Foram colocadas 4 sentenças, 1, 2, 3 e 4. E no final, o que é que ele diz? Nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Então, pessoal, o que é que ele quer da gente? Ele quer que a gente defina qual dessas sentenças vai ser proposição. Ele está dizendo que são 2. Vamos ver se está certo ou se está errado. Vamos lá. A primeira sentença. O Acre é um estado da região Nordeste. Olha, isso aí é uma sentença declarativa, que tem um valor lógico. No caso, o valor lógico aí é falso. O Acre não é da região Nordeste. Então, o valor lógico é uma proposição, né? É uma proposição cujo valor lógico é falso. Segunda sentença. Você viu o cometa Halley? Isso aqui é uma pergunta, uma interrogação. Interrogação não é proposição. Não é proposição. Terceira sentença. Há vida no planeta Marte. Olha, pessoal, a vida está dizendo que existe vida. Ó, esse A aqui é um verbo, né? Existe vida no planeta Marte. A sentença tem um verbo, está declarando, então ela é uma proposição. No caso aqui, né, o valor lógico tem pelos cientistas de hoje, né, que é pela ciência que nós temos sobre Marte, essa proposição aqui é falsa. Tá? Mas, de repente, daqui a alguns anos, se descobre que tem vida no planeta Marte, debaixo da Terra, aí seria verdadeira, né? Voltaria a ser verdadeira. Então, é o seguinte, então essa sentença 3 é proposição, tá ok? E vou colocar aqui com um valor lógico falso. Né? Atualmente é falso. Sentença 4. Se x menor do que 2, então x mais 3 maior do que 1. Olha, essa é uma condicional, onde o antecedente é x menor do que 2 e o consequente é x mais 3 maior do que 1. Eu falei para vocês no início do curso, né, que sentenças que trouxessem uma variável x, elas seriam sentenças abertas. Mas, ó, só o seguinte, tem um detalhe importante que eu não falei antes e agora eu quero falar agora aqui. Pessoal, a condicional, ela faz uma relação entre o antecedente e o consequente. E aqui, na questão, nessa condicional, ela está usando a mesma variável, tanto para o antecedente quanto para o consequente. Então, nessa situação, ela vai ser proposição. Por quê? Porque a gente tem condições de verificar o valor lógico dessa sentença. Tá? Vamos lá, daqui a pouco eu vou ver qual é o valor lógico dessa sentença. Mas antes, para esclarecer bem essa questão de diferença de sentença aberta para proposição, eu quero, né, falar o seguinte. Ó, se eu tiver só assim, ó, se a proposição, né, se a sentença 4 fosse assim, ó, x menor do que 2, fosse só assim, aí isso aqui seria uma sentença aberta. Só assim é uma sentença aberta. Ok? Ou se viesse também assim, ó, o consequente ali, ó, x mais 3 maior do que 1, viesse só assim, também seria uma sentença aberta. Porque a gente não tem como saber o valor lógico, vai depender do valor do que eu coloco aqui para o x. Se eu colocar x aqui, por exemplo, x igual a 5, 5 mais 3, 8, menor do que 1,
maior do que 1 vai ser verdade. Se eu colocar x igual a menos 10 mais 3 dá menos 7, maior do que 1 vai dar falso. Tá ok? Depende do valor atribuído ao x. Então, nessas situações aqui são sentenças abertas, mas quando eu uso a condicional e a antecedente e o consequente tem a mesma variável, aí provavelmente vai ser uma proposição. Eu digo provavelmente porque a gente tem que ser possível analisar o valor lógico. Então vamos ver aqui, ó. Se x menor do que 2, tá? Ou seja, considerando x menor do que 2, eu vou ter como consequência que x mais 3 vai ser maior do que 1. Olha, isso aqui tem um valor lógico. Como é que eu vou achar? Vou fazer o seguinte, eu vou analisar. Para x menor do que 2, digamos, 0, né? 0 é menor do que 2. Vamos substituir aqui o 0 aqui, ó. 0 mais 3, vou ter que colocar aqui, ó. Colocar aqui embaixo. Então, x igual a 0. O que acontece com o consequente? O consequente vai ser x mais 3, 0 mais 3, maior do que 1. Que dá 3 maior do que 1, que é verdade. Ok? Agora vamos pegar outro valor para x. Vamos pegar um valor negativo aqui. Digamos o x igual a menos 10. X igual a menos 10. Vamos lá, o consequente vai ter que valor lógico. Menos 10 mais 3 maior do que 1. Qual o valor lógico disso aqui? Vai dar menos 7 maior do que 1, que vai dar falso, né? Menos 7 maior do que 1 vai dar falso. Olha, ele está dizendo o seguinte, observem bem. Eu obtive valores lógicos diferentes, né? Para o x diferente, o 0 e menos 10. Mas veja o seguinte, ele está dizendo uma coisa. Se x menor do que 2, então isso acontece. Tá certo? O se vocês se lembram, na parte do curso de raciocínio lógico, voltando para a ESAF, eu falei que o se, ele tem relação com o todo, né? Então, se eu digo se A, então B, quer dizer que todo A é B. Então, vamos levar para esse lado. Olha aqui, ó. Todo x menor do que 2, né? O x mais 3 vai ser maior do que 1. Isso é verdade? Não, não é verdade. Vejamos que nós tivemos um valor lógico falso aqui, ó. Aqui embaixo, nessa parte aqui. Então, essa afirmação aqui não é verdadeira. Repetindo, ele está dizendo, se isso acontece, então a consequência vai ser essa. Não é verdade. Não é consequência. Então, essa é uma proposição cujo valor lógico é falso. Ok? Então, é proposição. É proposição com valor lógico falso. Tá ok? Então, pessoal, repetindo, se vier um condicional em que trouxer a mesma variável para o antecedente e para o consequente, vai ser proposição, tá? Até eu tinha falado provavelmente, né? Porque realmente é bom nós analisarmos se é possível avaliar o valor lógico dessa sentença. Sendo possível, é proposição. Vou dar mais um exemplinho aqui, ó, para não ficar dúvida. Digamos aqui, ó, se eu tivesse uma condicional desse tipo aqui, ó, se x maior do que 0, então, deixa eu corrigir aqui. Se x maior do que 0, então y maior do que 2. Tá ok? Então, e aí, essa sentença é uma proposição? Não é uma proposição. Por quê, pessoal? Porque aqui realmente está em aberto. Ó. Aqui eu estou usando a variável x e aqui eu estou usando a variável y. Então, realmente, essa afirmação aqui eu não tenho condições de dizer se é verdadeira ou falsa, de maneira nenhuma. Tá ok? É diferente da anterior, que usava a mesma variável x, no antecedente e no consequente. Então, essa sentença aqui, essa sentença vai ser uma sentença aberta, não é proposição. Ok? Porque a variável é diferente, aqui é y e aqui é x.
Ok, então, vista essa questão, aí essa questão foi recebida por e-mail. Aí eu acrescentei outra questão, que é uma questão até um pouco antiga, e vamos ver aqui na próxima página. Tá aqui. Temos essa aqui. Essa questão aqui é da UNB, CESP, não sei qual foi o concurso que essa questão caiu, eu sei que é uma questão antiga. Aqui ela traz 3 sentenças, né? E ele fala aqui, ó, julgue os itens a seguir. Se é para julgar, é para dizer se é verdadeiro ou se é falso. Vamos ver aqui, cada item. Item 1. No item 1 aqui, comeu aqui o número, mas eu acho que aqui era 1. Aqui deveria ser 1. Deixa eu colocar aqui 1 aqui. Se R maior do que 0, menor do que 1, então R maior do que 0 menor do que 2. Olha, pessoal, tá vendo aqui, ó, é a mesma variável. Aqui é R e aqui é a variável R. Então, como é a mesma variável, provavelmente a gente vai conseguir julgar o valor lógico dela. Vamos analisar? Ó, se R está entre 0 e 1, então R está entre 0 e 2. É consequência? Isso aqui é uma consequência dessa afirmação aqui, de R maior do que 0 menor do que 1? É verdade, pessoal, é uma consequência, né? Se o R está entre 0 e 1, é claro que ele vai estar entre 0 e 2. Então, o valor lógico dessa primeira sentença é verdade. É uma proposição verdadeira. A segunda sentença. Se R está entre menos 1,5 e mais 1,5, então R está entre menos 1,5 e 1/3. Olha, vamos fazer o desenho aqui, ó. O menos 1,5, deixa eu corrigir, ficou meio torta, pronto, melhorou. Vamos colocar aqui o 0 aqui, ó. Vamos colocar o menos 1,5 aqui à esquerda, certo? E o mais 1,5 aqui à direita. Então, esse intervalo aqui, menos 1,5 a 1,5, vai ser isso aqui, ó. Tá, ok? Então, se o R estiver dentro desse intervalo, significa que também vai estar nesse intervalo, de menos 1,5 a 1/3. Não necessariamente. Por quê? Porque 1/3, ó, vamos colocar aqui embaixo, o intervalo vai ser maior. Menos 1,5, e aqui, ó, 1/3 está onde? 1/3 está... Não, 1,5, né? 1,5 está 0,5, 1/3 é... aqui está dentro, né? Então, é verdade, ó. 1/3 está aqui, ó. Né? Verdade não, é menor, né? E o meio fica por aqui, ó. É isso? 1/3 é 0,33 e o meio é 0,5. Então, o consequente é isso aqui, ó. Vai ter aqui o consequente. O antecedente é de menos 1,5 a 1,5 e o consequente de menos 1,5 a 1/3. Então, corrigindo aí, vamos ver aqui, ó. E aí, pessoal? Se o valor está nesse intervalo, implica que ele vai estar nesse intervalo aqui também? Não, negativo. Por quê? Olha, por exemplo, eu vou pegar um valor aqui próximo do 1,5, próximo aqui do 1,5. Esse valor aqui está próximo do 1,5 está dentro do intervalo do antecedente. Mas se eu for olhar aqui, ó, esse valor vai estar fora do intervalo do consequente. Tá certo? Então, não é consequência. Se o número está aqui dentro, implica que vai estar aqui dentro? Não necessariamente. Então, o valor lógico aqui é falso. E a última aí? A última vai ser verdadeira, né? Porque o intervalo vai ser maior aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Menos 1,5 a 1,5. 0, menos 1,5 e aqui 1,5. O intervalo do antecedente é esse aqui. Vamos fazer o intervalo do consequente. O intervalo do consequente vai ser maior. Menos 1 a 1. Então, vai ser maior. Então, pessoal, olha aqui, está dizendo, se o R está entre menos 1,5 e 1,5, então a consequência é que o R está entre menos 1 e 1. Isso é verdade, né? Esse valor lógico vai ser verdadeiro. Por quê? Se eu pegar qualquer valor aqui dentro, valor que eu pegue aqui dentro, o que acontece? Ele também vai estar dentro aqui desse intervalo. Também vai estar dentro. Qualquer valor que eu pegue, mesmo próximo de 1,5, também vai estar dentro do intervalo. Então, a sentença 3 também é
verdadeira. Então, a primeira e a terceira são proposições verdadeiras. A segunda é uma proposição falsa. Ok, pessoal? Então, se usar a mesma variável no antecedente e no consequente, então vai ser proposição. Agora sim, vamos voltar à questão de negação e equivalência. Equivalência e negação, nós já vimos uma parte desse assunto nas aulas anteriores. Né? Nós usávamos para quê? Nós usávamos para não ter que fazer a tabela verdade numa questão em que, por exemplo, pedisse para verificar se a proposição é uma tautologia ou uma contradição. Né? Aí eu apresentei a vocês algumas representações, algumas equivalências, né? Que a gente utilizava para facilitar a resolução sem fazer a tabela verdade. Então, agora, né, eu vou pegar um intervalo daqui a pouco, mas vamos entrar em questões que realmente peça a negação, que peça a equivalência de proposições, e não como artifício para resolver questões que envolvam a tabela verdade, ok? Então, eu vou dar um intervalo agora, daqui a pouco nós voltamos.